gerar 2%, 3% de renda para o cotista na hora que vender lá na frente, vai ser um retorno melhor, ótimo, né? Mas assim, não funciona. Então assim, a gente teve que criar basicamente duas estratégias de renda e uma estratégia de ganho de capital para que o fundo existisse e pudesse ser cada vez... Aí ao longo do tempo ele vai maturando e a gente vai mostrar para vocês. Então assim, a gente tem duas operações de renda, uma delas é de sale and leaseback. Como é que funciona isso? É um produtor... O fundo é para grandes produtores, tá? Na média 10 mil hectares, mas assim, na média não. Os menores são 10 mil hectares, mas na média deve ser uns 25 mil hectares o tipo de produtor que a gente atua. Então vamos lá, um produtor desse, ele tem 10 mil hectares em Sorriso, então basicamente ele tem 1 bi de patrimônio em terras agrícolas. Esse produtor vai ter um faturamento ali próximo de 200 milhões por ano. Muitas vezes ele deve 200, 250 e a maioria no curto prazo. Ele foi investindo, foi tomando dinheiro. E produtor é assim, ó, ganhou dinheiro e imobiliza, ganhou dinheiro e imobiliza. Fez isso a vida inteira, ganhou dinheiro a vida inteira, é desse jeito que eles acabam atuando. Chega um momento de queda de commodity, que ele tem um aperto de fluxo de caixa, ele se enrola. Né? E aí muitas vezes assim, ou ele vai ter que vender a terra ao mercado mesmo para recapitalizar o negócio dele, etc. Mas ele não gostaria de vender, essa é a realidade. Então, o que a gente faz? Eu vou lá, pego 200 milhões de terra desse produtor, compro por 100. Por que ele me vende por 100? Porque eu vou arrendar para ele a 14% pré-fixado, então ele já sabe quanto ele vai pagar de arrendamento e tal, que é um juros, na verdade, esse arrendamento é um juros. O que muda é que ele passa a terra para o nome do fundo, o fundo é o proprietário da terra nesse momento. Arrendo para ele e ele tem a opção de recomprar pelos mesmos 100 que ele me vendeu ao longo de 10 anos. É como se ele estivesse refinanciando essa compra dele, é lindo. Tem algumas vantagens para ele, tributariamente falando, ele usa todo o arrendamento como despesa na atividade, então ele não tem que ser tributado em cima disso, ele não precisa gerar lucro para recomprar. Tá? E outra coisa, em termos de concorrência para essa operação, o banco nunca daria o tamanho do cheque que a gente dá para ele, porque o meu risco não é mais o crédito, né? Porque o meu risco no limite é ficar com a terra do produtor, eu não preciso executar ninguém. Ele me adianta o arrendamento, se ele deixar de pagar o arrendamento ou deixar de recomprar, ótimo para mim, comprei uma terra por 100 que vale 200, né? Então o cheque é diferencial e o prazo é diferencial, que as operações são de 10, 12 anos. O banco, se ele der uma operação com uma pessoa física acima de 5 anos, começa a comer a basileia dele num nível que a operação não se torna rentável, ele tem que cobrar um absurdo. Então assim, esse tipo de operação é para fundo, ela não serve para banco. Então assim, a gente não tem meio que uma competição. Meu competidor seria o banco, né, para fazer uma operação de crédito com alienação fiduciária, etc. Mas eles não chegam nem no cheque, nem no prazo que a gente faz. Então, para o produtor, a nossa operação é bastante vantajosa. Ela é uma operação que parece 14%, é ok, mas assim, é barato. Né? Pensar numa operação de 12 anos, né? Então assim, não é nada fora do comum. Então, a gente acaba fazendo essa operação, o produtor adianta para a gente. Então, assim, percebe que eu não tenho risco de crédito. Na verdade, a gente até brinca que se o produtor desse default seria muito positivo para o Terrax. Nesse caso, a gente perderia a renda daquele arrendamento, mas a terra dobraria de preço. E no caso do portfólio atual, a gente comprou a maioria das propriedades lá em 2020, antes desse último boom de terra. Então, assim, hoje o portfólio do fundo é avaliado em 3,4 bi, sendo que o patrimônio do fundo é 1,07. Então, assim, o LTV médio é acima eu tenho menos de 30% de dinheiro alocado por valor de terra. A gente até tem depois, vocês podem olhar, a gente fez um relatório de ativos bem específico, mostra ativo por ativo, como a gente avalia a terra, tudo, tem bem disposto lá. Mas basicamente isso é uma estratégia para gerar renda para o fundo. A outra é muito parecido, o que muda é a forma de gerar esse LTV. Então assim, lá eu compro pela metade do preço. Aqui eu me associo a um produtor que quer comprar uma terra, então vamos pôr aqui uma terra de 100 milhões de reais. O produtor vai lá, paga 50 milhões de reais por 20% da terra, eu pago 50 milhões de reais por 80% da terra, eu arrendo para ele a 14% da minha parte, eu dou a opção dele recomprar pelos mesmos 50% que eu paguei ao longo do tempo. É só a forma de criar esse buffer para o fundo de valor da terra. Né? Então, a 14%. Tá. Então, percebe que são duas estratégias de pré-fixação. Então, ele é um fundo pré-fixado, tá? Nessas duas estratégias para gerar renda. Né? Qual que é o grande risco aqui? Juros. Juros foi 17%, 18%, eu estou defasado no mercado. No momento atual, né? tá ao contrário. Então, assim,
O bom é que agora é o contrário, né? A gente já passou pelo pior de juros e o fundo ainda foi bem, e foi bem por causa da última estratégia, né, que é a estratégia de ganho de capital, que é o seguinte: nessa eu compro sem dar opção para ninguém, etc. Aposto em provavelmente três motivos. Ou porque eu acho que está barato demais, vou vender daqui a pouco. Ou porque tem um deal grande que eu acredito que se eu fizer entrar em conjunto com outros produtores e pegar uma fazenda específica, eu acho que ela vai valer mais. Ou até para comprar terra de pastagem e transformar para agricultura, que são os três cases basicamente que a gente teve no fundo. Só para deixar claro, a gente nunca teve nem 10% do fundo alocado nessa estratégia de land equity. A gente nunca conseguiu ter. Por quê? Porque senão ia baixar muito a minha renda do fundo, né, recorrente. Então a gente sempre teve 7%, 8%. E mesmo assim, 1/3 de toda a renda do fundo até hoje vem disso aqui. A gente já criou mais de R$12, ou seja, 12% de patrimônio para o cotista em 3 anos, do tamanho total do fundo, aplicando menos de 10% nessa estratégia. Então, assim, aqui basicamente as 3 operações que a gente fez, lá em 2020 ainda, na primeira emissão, a gente comprou uma terra por R$70 milhões, vendeu ela 2 semanas depois por 90, corrigida a 13%, que é aquela do meio. Deu uma TIR de 19% nessa operação, gerou um valor relevante para o cotista, foi esse que vem pagando até hoje. Daqueles 25 centavos adicionais? Não, aí foi o outro. Aí, em 2021, a gente se associou a outros grandes produtores lá do Maranhão e a uma família que comprou as fazendas do Tocantins. A gente adquiriu as fazendas da Brookfield, né? Só que o que acontece? Tinha CAD na operação. E no período do CAD, a gente já vendeu a fazenda com um lucro de mais de R$53 milhões. E isso fez com que a gente tivesse caixa para distribuir por 13 meses, mais ou menos 0,30, né? Porque ele ficou pagando 1,25, o recorrente do fundo era mais ou menos 0,85. Então, a gente pagou isso por mais de 13 meses. E agora o último, que foi o caso de transformação, a gente comprou uma fazenda de R$40 milhões em dezembro do ano passado no Tocantins, era uma fazenda de pastagem degradada. A gente investiu 10 milhões para fazer a transformação da fazenda e vendeu agora em setembro por R$112 milhões, sendo 35 milhões de entrada, dos quais 15 é patrimônio do fundo, 20 é lucro, e mais 6 parcelas anuais de R$12 milhões. Então, dos quais mais ou menos 3 milhões e pouco é patrimônio do fundo, o resto é lucro. Vai até quando essa? Então, vai até 2030 e 2029. Mas é 6 parcelas, né? Então, anuais. São 6 parcelas anuais aí, corrigidas a IPCA. Qual é o meu ponto aqui? Só que você teve a entrada mais. Ou seja, a gente acrescentou mais de R$10 milhões para o fundo de renda recorrente por mais 6 anos. O que eu estou falando? Cada vez que a gente for fazendo isso, eu vou trazendo a renda recorrente do fundo, eu vou engordando ela. Eu vou podendo alocar mais aqui, que é onde a gente, vamos dizer assim, tem mais resultado. São operações mais lucrativas, mas ela não me dá renda no momento da alocação. Então, o que acontece? Nesse momento a gente já distribuiu mais ou menos, uma de 1,10, uma de 1,40, deve vir mais 1,40 agora, e tem mais uma, eu não sei, porque aí vai depender do resultado financeiro. Esse aqui é só ganho de capital, não tem arrendamento, né? Não tem. Então é ganho de capital. Só que isso que eu estou falando agora, a gente vai ter um ganho de capital recorrente por 6 anos nessa operação que engorda meu recorrente e eu posso alocar mais na estratégia. Então a estratégia que a gente vai ter é justamente essa. Crescer essa alocação de land equity agora para 15%. Por quê? Porque além de eu ter criado essa renda e conseguido engordar ali o dividendo, está num momento muito bom para a gente alocar o fundo. Porque as commodities caíram, os produtores estão vindo na gente nas operações de sale-leaseback, buy to lease, e os juros ainda não caiu tanto. Então, eu consigo fazer operações a 14, 14,5, que hoje o portfólio do fundo está alocado a 12,60. Então, eu conseguiria trazer esse portfólio de arrendamentos para próximo de 3,5%. Faria com que a gente tivesse uma renda recorrente junto com a Roma próximo de 1% ao mês e ainda tivesse 15% alocado em land equity. E tem um land equity que ele é muito interessante, porque tem até ali como 9,5%, você vai falar, Paulo, 9,5% é baixo. Não, 9,5% é só a renda do land equity. Por que renda do land equity? É uma fazenda de eucalipto no Tocantins, que ela tem a madeira e tem um contrato de venda para Suzano. Então a gente conseguiria comprar essa fazenda, enquanto a gente transformava ela, a gente vai ter a receita da venda da madeira para Suzano. Então assim, é um land equity que eu ainda vou ter renda. Então eu consigo fazer essa alocação, deixar 15% do fundo alocado e ainda pagar
um dividendo próximo de 1% ao mês para o cotista. Cara, zero risco. Então, porque o Suzano AAA... não, para receber da Suzano é zero. O ponto é, eu vou ter tempo para transformar a fazenda com renda, o que é legal, porque a gente nunca tem isso. A gente tem que, às vezes, até vender um pouco mais barato, girar mais rápido, porque a gente não tem renda e aí atrapalharia o fundo. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para a gente fazer alocação em termos de yield, num momento em que o juros está caindo. Então, assim, é um tipo de fundo que não tem risco de crédito, num momento mais, vamos dizer assim, crítico da economia, a gente vendo várias RJs, cenário de crédito um pouco mais nebuloso, então você não tem o risco de crédito no fundo, porque na verdade no limite, se a gente tivesse o não pagamento do arrendamento, seria bastante positivo para o fundo, né? Com carrego próximo de 1% ao mês, com 15% do fundo para gerar kicker, né? Essa é a verdade, que na média a gente nunca teve 15%, teve no máximo 8%, 9% do fundo alocado em